Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos alcance, nos preencha, nos faça crescer no conhecimento de Deus, para que tudo que a gente faça, tudo que a gente fale, tudo que a gente seja do agrado de Deus, seja para a sua honra e para a sua glória. Meus amados, hoje, terça-feira, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. A nossa lição desta semana, a lição número 7, está falando sobre a justificação em Cristo. Estamos examinando durante esses meses de agora e para frente, a carta aos Romanos, né, o livro de Romanos da Bíblia. E ontem, segunda-feira, nós examinamos os versos de Romanos capítulo 5, versículo 8 e Romanos 5, versículo 10, aonde Paulo deixou bem claro que Deus demonstrou o seu amor por nós de muitas formas, mas a principal dela foi nos dando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, quando nós éramos ímpios, pecadores. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Deus não mandou Jesus morrer por nós, ou não mandou não, né? Juntamente com o Filho, deu o seu Filho para morrer por nós, quando a gente estava tudo bonitinho, tudo justozinho, tudo tomado banho, tudo limpinho, tudo perfeitinho. Não. Nenhum de nós, né, era justo, nenhum de nós era perfeito, nada disso. Não era, estávamos na condição de pecadores impuros quando Deus nos amou. Ele nos amou quando a gente não tinha jeito, né? Quando a gente estava perdido, né? Foi aí que ele nos amou. E porque ele nos amou quando a gente estava perdido, então, pelo seu poder, por meio de Cristo, ele então nos justifica, nos lava, nos purifica, né? E nos oferece a salvação. Também vimos na quarta pergunta de ontem, mostrando claramente que nesta condição, diz Paulo, que nós éramos inimigos de Deus, né? Mas por meio de Jesus Cristo nós fomos reconciliados. Ou seja, nós criamos uma briga com Deus, uma querela, uma discussão, uma rixa, né? Uma inimizade, que é o que Paulo fala, uma inimizade com Deus. Nos tornamos inimigos de Deus, sem ele ter culpa de nada, por causa da nossa cegueira e ignorância. E aí Cristo veio abrir os nossos olhos para mostrar que o errado na história era a gente. E Deus sempre foi amoroso, sempre apresentou a sua salvação, e a gente que criou essa confusão toda, né? E agora, Paulo diz assim, ora, se Deus nos amou quando a gente era inimigo, imagine agora que a gente já está reconciliado com ele, agora que ele vai nos amar mais ainda, né? Foi isso que Paulo disse, né? Estava dizendo, animando a igreja em Roma, né? Portanto, hoje, nas perguntas 5 e 6, vamos aqui para a primeira pergunta, né? A pergunta 5, que diz: a reconciliação para religiosos e leigos veio por meio de quem? Então, veja que a reconciliação, ela não é apenas para o mundano, como diz o evangélico de hoje, né? Não, vai lá buscar o mundano, não fique falando para quem já está salvo na igreja, não. Não dizem assim, né, os evangélicos? Parece que não entenderam direito ainda as escrituras sagradas. Mas você fica pregando só para evangélico. Jesus pregava só para o povo da igreja. Jesus reunia multidões e multidões de judeus lá, de discípulos, pregava para a igreja. Todas as cartas, tudo que está escrito nas escrituras está sendo escrito para a igreja. Você tem que pregar para quem? Né? Agora, o gentio de longe que se achega, que é chamado por Deus, aí sim, né? Esse também ouve a palavra de Deus. Pois bem, então a pergunta é clara. A reconciliação para religiosos e leigos veio por meio de quem? Sim, o religioso também precisa se reconciliar com Deus, porque o religioso pode estar vivendo uma vida que não ainda tem experimentado a verdadeira reconciliação. Então, o verso de Romanos 5, versículo 11, diz assim: não apenas isso. Isso o quê? O verso 10, que nós lemos ontem. Quando éramos inimigos,
Deus agora nos ama muito mais porque nós nos reconciliamos com Ele através do pedido de perdão, através da transformação. Eu sou agora uma nova criatura, né? Pois bem, aí Paulo fala, não apenas isso, né? Mas também, além de estarmos vivendo reconciliados com Deus e Deus nos amando mais ainda e seremos salvos, né, pela fé, não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, já é maravilhoso demais a gente saber que era inimigo, agora a gente é amigo de Deus, não é mais inimigo de Deus. E ele já nos amava quando a gente era inimigo ao ponto de nos chamar e oferecer o pagamento da nossa dívida, que a gente nunca iria pagar nem 1% dela. O Jesus Cristo, por meio de Cristo, ele quitou a nossa dívida e agora ele ama a gente tanto que, além de fazer a reconciliação, ainda nos salva para a sua vida eterna. Que coisa linda. Ele fala, e agora sabe o que é melhor? Fomos além disso. Paulo diz, é mais do que isso. Não apenas isso, porque agora nós também vamos nos gloriar em Deus. O que significa nos gloriar ou gloriarmos em Deus? Significa que o crente agora vai se exaltar, dizer, eu não sou o dono do mundo, mas sou o filho do dono. Muito respeito comigo, que eu sou filho de Deus. Se eu mandar aqui descer fogo do céu sobre a sua cabeça, você vai morrer tostado, queimado. Não é assim não, meus amados. Gloriar-se em Deus é como o próprio Paulo faz. Paulo está dizendo, eu me glorio porque eu conheço a Deus, conheço o seu amor e a sua humildade, ao ponto de, neste mundo, eu viver trabalhando 24 horas para a igreja, mas não usar R$1 da igreja. Trabalho dia e noite para não ser pesado ao meu irmão. Eu fico armando tendas para não depender do dinheiro. Embora, se eu quisesse usar, precisasse usar e usasse, era justo, porque os que fazem o evangelho devem viver do evangelho. Paulo disse isso, mas Paulo não usava. O pastor exemplo era Paulo, viu? Impressionante. O homem deveria ser imitado por muitos de hoje, né, que fogem do exemplo de Paulo. Cita muito Paulo, mas anda milhões de quilômetros do caráter de Paulo. E então Paulo diz isso aqui, ó, com toda a clareza aqui. Sabe qual é a glória que ele está falando aqui? Eu, por causa de Cristo, sofri naufrágios, açoites, surra, né? Prisões, passei fome, passei sede nos desertos, passei frio, passei a vergonha da nudez. Olha que coisa linda. Ou seja, passou frio, passou nudez porque faltou roupa para lhe proteger. Andou na companhia de falsos irmãos e Paulo diz, eu não troco esta minha glória. Que coisa linda. Isso é glória, né? Gloriar-se em Deus ao ponto de viver até nesse nível de necessidade profunda, mas louvar a Deus. Isso é glória. Essa é a glória que Paulo está falando. Paulo não está falando da glória que muitos pastores falam. Eu me tornei um pastor, que eu comprei uma rede de rádio, comprei uma gráfica, uma editora. Né? Não, isso é glória de homem. A glória que Paulo está falando aqui é outra. Né? Infelizmente, os líderes religiosos têm trocado a glória de Deus pela glória humana e têm confundido a cabeça de muita gente. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a pergunta 6, que diz, apenas os gentios pecaram ou os religiosos judeus também pecaram e eles, judeus também, os religiosos, praticantes, também careciam da reconciliação com Deus. Também precisavam da mesma justificação que o gentio que estava se achegando para a comunidade cristã, para a vida em comunhão na fraternidade cristã, também carecia. Todos careciam, né? Vamos ver aqui o que diz Romanos 5,12. Paulo diz assim, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, ou por meio de um homem, se referindo aqui a Adão,
E pelo pecado de Adão entrou a morte no mundo, assim também a morte veio a todos os homens. A morte contaminou, passou a todos os homens, porque todos os homens pecaram. Porque vieram do pecador Adão. O pecador Adão não poderia gerar uma carne incorruptível. O pecador Adão só poderia gerar pecadores igual à carne dele, uma carne incorruptível, que seria morto. É nesse contexto que Paulo está falando. Pecador no sentido de ser mortal, né? No sentido de o salário do pecado não é a morte, o destino do pecador não é a sepultura, né? É o destino certo, correto. A Bíblia é clara em dizer que a única certeza que nós temos nesta vida é que um dia a gente vai morrer. Essa é a única certeza, a certeza natural que a gente tem, o rumo natural de todo homem, né? Deus pode mudar esse rumo, segundo a vontade dele, segundo os seus propósitos, né? Para a sua glória, mas sobretudo para salvar outras pessoas, para trazer esperança de salvação. Ele pode mudar. Por exemplo, Elias não morreu, para que Elias servisse de exemplo, mostrando que Deus pode dar vida eterna a quem ele quer, né? Então isso pode acontecer. Mas, naturalmente, todos nós temos que seguir esse curso natural da vida. Isso é, os filhos de Adão. Se por meio de Adão entrou o pecado e por meio do pecado a morte encontrou a oportunidade de se infiltrar no nosso meio e atingir toda a raça humana, né? Experimenta a morte. E ele diz claramente que todos os homens pecaram. Todos. Aí eu pergunto, se todos os homens pecaram e todos os homens vão para a sepultura e todos os homens carecem pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu e todos os homens que pecaram precisam ser purificados dessa imundícia do pecado, precisam ser lavados e purificados no sangue do Cordeiro, como Paulo já disse aqui nos textos anteriores, precisa do perdão de Deus, da justificação e, por último, a salvação, por sua graça. Se todos precisam, por que é então que o religioso judeu, lá na igreja de Roma, estava, de certa forma, se comportando ou querendo ser superior ao gentio, ao ponto de Paulo começar a escrever uma carta, não só para defender o gentio, não era isso que Paulo estava fazendo, né? Paulo estava defendendo a unidade espiritual em Cristo. Paulo estava lutando para que gentios e judeus não brigassem sendo os dois cristãos. No momento em que eles se unem a Cristo pela fé, ele já não é mais judeu, ele não é mais gentio, agora ele é um cristão em Jesus Cristo. Já não importa o dinheiro que ele tem, já não importa de onde ele veio, já não importa a cor da sua pele, já não importa a sua cultura, se é um homem muito culto ou se é um homem... Não importa, são cristãos iguais. E aí você deve estar pensando agora, né, nisso que eu acabei de falar. Mas como é que pode? Eu conheço uma igreja ali que tem cristãos assim que sentam lá na frente nos bancos mais nobres para alta autoridade, né? Pessoas bem vestidas, bem perfumadas, chegam em carros luxuosos, e a pobre viúva, que muito mal tem um vestido, só tem aquele vestido para ir para o culto, está lá atrás, no último banco. É verdade que a única verdade que a gente pode declarar numa situação dessa, num cenário desse, é que esta igreja não está pregando a verdade, o verdadeiro evangelho de Cristo. Ela não está pregando o verdadeiro evangelho de Cristo. E por não pregar, os crentes desta igreja também não conhecem o verdadeiro Cristo nem o seu verdadeiro evangelho. Podemos afirmar com toda certeza que essas pessoas não estão sendo preparadas para o reino de Deus. Estão sendo preparadas para uma instituição, para uma organização, para um clube religioso que está lá escrito na placa da entrada lá da igreja. Está lá a placa da igreja. Eles estão se preparando para pertencer a isso e não para o reino de Deus, né? Então, a nossa fala aqui, ela parece muito dura,
E, obviamente, os pastores que vivem neste âmbito, que vivem com essas práticas, não vão gostar nada da minha fala aqui, né? Geralmente os líderes não gostam da fala. Se são líderes honestos, verdadeiros, que querem, o único objetivo é pregar a palavra da verdade e salvar pessoas para o reino de Deus, eles vão ser humildes e tomar esta palavra para si, para que eles possam se santificar e ser aprovado por Deus, obviamente. Se não, né, ele vai ficar contra a palavra, porque ele quer continuar dentro da igreja dele, que haja pessoas muito ricas que sentem nos primeiros bancos, que ele possa bajular, porque aquelas pessoas trazem muitas ofertas, muitos valores financeiros nos cultos de domingo à noite, né? Ou nos cultos de prosperidade que eles fazem. Mas não é assim. Paulo está aqui falando à igreja de Roma, trazendo uma dura exortação contra a religiosidade. E dentro da religiosidade, o maior problema dela é a hipocrisia. É você não viver verdadeiramente o amor de Cristo, porque uns parecem ser mais beneficiados por Deus do que outros, uns parecem ser mais abençoados por Deus do que outros, e é verdade que tem pessoas que recebem mais bênção, mas não é bênção no sentido financeiro. Em lugar nenhum da Bíblia, bênção está ligado à questão financeira, dinheiro, sucesso financeiro. Não. Em alguns casos, porque você é abençoado com inteligência, com saúde, inteligência, filhos saudáveis, uma família feliz, equilibrada, esse conjunto todo faz de você uma pessoa produtiva. Os filhos produtivos, uma família produtiva. E tudo isso pode gerar com que você ganhe um pouco mais de dinheiro. Mas a consequência não é o dinheiro direto, né? Porque senão Deus abençoaria a sua igreja e todo mundo ganhava na loteria. Cada dia do mês só ganhava o povo daquela igreja, né? Não é assim, não é o dinheiro pelo dinheiro. Portanto, meus amados irmãos, a preocupação do apóstolo Paulo aqui é mostrar bem claro que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Inclusive o pastor da igreja, que se diz ungido, alguns se dizem, né? Os humildes não, mas alguns se dizem ungido, infalível, pode nem falar contra ele, se ele tiver, nem que ele esteja errado, alguém pode falar contra ele, né? Mas isso é um mito mentiroso, infelizmente, né? E se cria justamente o problema da igreja de Roma. Religiosos que queriam ser superiores aos outros, criando uma divisão, quando Jesus veio trazer uma união espiritual de irmãos iguais que se amam, que cooperam, que é capaz de dar a vida um pelo outro.